Para apresentar o trabalho da disciplina Seminários Núcleo Profissional 2 Fonoaudiologia, eu sou a Natália, residente em Atenção ao Câncer Infantil, e vou falar sobre o artigo que comenta sobre a individualização do tratamento de bebês de alto risco com problemas de alimentação oral, o que sabemos e o que podemos fazer. A literatura afirma que entre 20% a 50% das crianças com desenvolvimento dentro do esperado apresentam dificuldades na alimentação oral, podendo ser uma alteração sutil, sem muitas preocupações dos responsáveis. Essa incidência pode chegar a 80% para crianças com dificuldades no desenvolvimento ou condições médicas complexas. Em unidades de terapia intensiva neonatal, conforme a sobrevivência de bebês nascidos prematuramente aumentando, muitos deles apresentam dificuldades em realizar alimentação oral sem depender de via de alimentação alternativa, o que gera hospitalização prolongada, aumento do estresse materno, aumento do custo médico e rehospitalização ou visitas a clínicas de transtornos alimentares. Quanto mais rápido os bebês podem desmamar da alimentação por sonda, com segurança e eficiência, mais cedo eles podem receber alta para casa e ficar com suas famílias. Tal realização é baseada em sua capacidade de completar todas as suas mamadas, podendo ser no peito ou na mamadeira, sem eventos adversos, como a dessaturação de oxigênio, bradicardia, que essa alimentação seja feita dentro de um período de tempo adequado, para que se evite gasto de energia e também que ele ganhe o peso apropriado. Funções fisiológicas imaturas são a raiz da dificuldade de alimentação oral de bebês prematuros. Crianças com problemas de alimentação oral, o foco tem sido principalmente na capacidade dos bebês de sugar, engolir e respirar. No entanto, é importante pensar na função esofágica também, o que está relacionada com a adequada coordenação das fases do processo da deglutição, ou seja, a formação do bolo alimentar durante a fase oral, seu transporte rápido através da faringe durante a fase faríngea e através do esôfago durante a fase esofágica. Além da segurança na deglutição no momento adequado de inspiração e expiração respiratória durante a fase faríngea da deglutição, para evitar a dessaturação de O2 e ou aspirações e penetrações de líquido nos pulmões durante a inalação. A dificuldade em diagnosticar a origem das alterações de alimentação oral resultam do fato de que execuções impróprias em qualquer fase do processo da deglutição podem levar às mesmas respostas visuais adversas mostradas, por exemplo, escape anterior de saliva, vedação labial deficiente, dessaturação de oxigênio, podendo gerar recusa alimentar. A prática atual, baseada no conhecimento, diretrizes, ferramentas e intervenções. Para auxiliar esses bebês a desenvolverem um melhor desempenho durante a alimentação, podem ser realizadas estimulações, como de sucção não nutritiva, podendo ser realizada por meio do dedo enluvado, onde é possível avaliar o aspecto anatômico das estruturas orais dos bebês, por exemplo, palato duro e mole, gengiva, postura e mobilidade de língua, além dos reflexos orais. Enquanto o bebê está sugando o dedo enluvado do terapeuta, deve ser avaliado por feedback visual e tátil o movimento e a coordenação de bochechas, mandíbulas e selamento labial ao redor do dedo, a ritmicidade relativa da pressão e forças aplicadas no dedo e as pausas respiratórias. Ao avaliar as habilidades de sucção nutritiva conduzidas durante a oferta da mamadeira, é importante realizar a avaliação visual semelhante de bochechas, mandíbula, lábio, movimento antero-posterior de língua e a coordenação relativa de sucção, deglutição e respiração, enquanto observa qualquer evento adverso, como exemplo, engasgos ou dessaturação. A partir da avaliação clínica da deglutição com oferta de alimento por via oral, é importante pensar em estratégias e manobras para melhorar o desempenho da criança, como com apoio de bochechas e queixos, estimulação, sucção não nutritiva, ajuste das posições de alimentação, por exemplo, lateralidade ou semi-reclinado, escurecimento das luzes do teto e controle do fluxo do bico da mamadeira. Amamentação. Os benefícios de saúde obtidos por mães e bebês por meio da amamentação não são mais contestados. Além da vantagem nutricional de que o leite materno oferece sobre as fórmulas artificiais,
A amamentação é um alimento ideal para que os bebês possam receber de sua mãe por meio de seu contato físico próximo. O cuidado nutricional e materno equilibrado de uma mãe irá beneficiar seu filho não apenas nutricionalmente, mas também no fornecimento de estimulações adequadas do amadurecimento neurofisiológico, motor e comportamental da função de seus bebês. Desafios de amamentação para bebês em UTIs neonatal também aumentou a demanda de avaliação das dificuldades de amamentação para avaliar os fatores maternos que podem afetar o desempenho do bebê na capacidade de pega e manter durante a alimentação. Como amamentar requer o envolvimento da mãe e do bebê, quando o bebê apresenta dificuldade de amamentação, qualquer avaliação requer não só a avaliação das habilidades de alimentação oral infantil, mas tão importante quanto o desempenho de lactação de sua mãe. A lactação pode ser prejudicada não apenas pela diminuição da produção de leite durante a amamentação, mas também pela motivação de sua mãe para amamentar, seu bem-estar geral e o estresse. Novas ferramentas e intervenções de pesquisa vêm sendo criadas para monitorar a sucção infantil, não nutritiva e também a nutritiva, como é o caso do sistema tratado no artigo. Esse sistema monitora especificamente a sucção não nutritiva de bebês e desenvolve avaliações e terapias com o objetivo de reduzir o tempo para alimentação oral completa e a duração de permanência em UTIs neonatal. Consiste em um sensor que monitora os movimentos de língua do bebê durante a alimentação e ajuda os profissionais para determinar rapidamente os parâmetros de alimentação ideais por meio de medidas objetivas. Esse aparelho é uma ferramenta de pesquisa que monitora a pressão de sucção. Com esse dispositivo, foi possível escrever 5 estágios de sucções nutritivas, pensando na maturação, na presença ou ausência de sucção, extração do leite, padrão de ritmo e sincronicidade. Essa tecnologia pode ser adaptada para avaliação de sucção não nutritiva em uma chupeta ou luva descartável, avaliando as mesmas medidas da sucção nutritiva. Escala de habilidades de alimentação oral. A escala de habilidades de alimentação oral é uma escala clínica de 4 níveis, desenvolvido como um indicador objetivo simples de habilidades de alimentação de bebês. Tem a vantagem única de não requerer qualquer dispositivo especial, apenas a gravação do volume percentual tomado sobre o volume prescrito durante os primeiros 5 minutos de uma alimentação e a taxa de transferência de leite ao longo de uma alimentação completa. A avaliação da escala indica que antes de todas as mamadas orais, os bebês permaneçam em repouso durante 30 minutos antes da avaliação para atingir o mínimo de fadiga antes de serem alimentados. Assim, isso não afeta seu desempenho. 4 níveis de habilidades são delineados na escala por cortes de proficiência definido em 30% e aceitação de todo o volume ofertado para bebês termos e 40% para prematuros. Estes 4 níveis de escala distinguem tempo de alimentação e nível de aceitação como alto ou baixo. É de interesse notar que os níveis 2 e 3 da escala mostram que a proficiência e resistência por si só têm impacto igual na transferência geral de 80%. Essa escala pode ser utilizada como uma forma de monitorar o desempenho do bebê por meio de reavaliações a cada 2 dias para permitir a automaturação dos bebês, visto que nesse intervalo alguns bebês, por conta própria, podem apresentar melhoras da sua aptidão para alimentação oral. Se nenhum progresso for observado durante 2 reavaliações, ou seja, 4 dias de assistência, uma mudança na intervenção pode ser apropriada, pois a estratégia anterior pode não ser a mais adequada. Mamadeira com ritmo próprio. A mamadeira comum utilizada para ofertar líquidos esvazia durante a alimentação, criando um aumento natural do acúmulo de vácuo interno, fazendo com que os bebês suguem com mais força para primeiro superar o vácuo interno antes de obter o leite, provavelmente aumentando o gasto desnecessário de energia. Ao inclinar a mamadeira, a abertura do bico faz com que o leite pingue, independente se o bebê está sugando ou não.
A mamadeira com ritmo próprio elimina o aumento natural da pressão negativa interna após cada sucção e gotejamento de leite, fazendo com que o controle da alimentação seja dado ao bebê e não ao cuidador, porque o bebê não precisa sugar com mais força para superar a crescente pressão negativa interna, e pode fazer pausas para descansar e recuperar a respiração sempre que necessário, sem leite pingando em sua boca. Com essa mamadeira é possível observar que mais crianças completam sua alimentação sem eventos adversos. Intervenções que aumentam a aptidão para alimentação oral em bebês. O desempenho da alimentação oral infantil não se relaciona apenas com a maturação adequada das habilidades de alimentação oral dos bebês. Seu estado clínico, comportamental, posição, organização do bebê e as condições ambientais na hora da alimentação são importantes contribuintes para uma alimentação de sucesso. Por consequência, o desenvolvimento de qualquer intervenção deve abranger não apenas abordagens pensando na função fisiológica, por exemplo, sucção, deglutição, respiração, mas sim como um todo. Em casos de bebês que demonstram fadiga durante a oferta, como quando ocorre aumento da quantidade do tempo de pausas com alterações no estado da criança, é importante respeitar e pensar em novas estratégias ao invés de insistir em ofertar o alimento. Se a criança recebe 2 dietas com média de 20 minutos por dia, totalizando 40 minutos de oferta, podemos adaptar para 4 ofertas de alimento por dia, dividindo elas em 10 minutos para cada, o que faz com que o tempo de prática seja o mesmo, mas ajuda com que o bebê tenha menos fadiga. Esse princípio aborda o ditado comum de que a prática leva à perfeição, desde que a duração da prática permaneça produtiva. Este pensamento é baseado em que a plasticidade do cérebro pode reorganizar os sentidos das áreas motoras, seguindo práticas benéficas e prejudiciais. Por fim, o foco do artigo foi colocado na alimentação com mamadeira, mas ressalta que não apresenta parcialidades quanto à oferta do alimento em mamadeira ou amamentação em seio materno, mas trata sobre um primeiro passo para a compreensão do desenvolvimento das próprias habilidades dos bebês na ausência de possibilidades da amamentação, podendo ser por baixa produção de leite, desconforto materno ao amamentar, contraindicações médicas ou outros fatores.